Olá pessoal, então nós estamos aqui mais uma vez compartilhando ideias, conhecimentos. A banca IDIB pede História e Geografia da cidade que ela está aplicando prova. Então na cidade de Pitimbu eles pedem o conteúdo de História e Geografia. Eu vou aqui mostrar para vocês História e Geografia de Pitimbu, uma vez que eu pesquisei sobre esse assunto nos sites oficiais sobre História e Geografia de Pitimbu. Essas informações eu procurei no site da prefeitura, né, o site oficial, na Câmara Municipal e no IBGE. Então vamos aqui tratar sobre a história e geografia de Pitimbu. Essa aqui é a bandeira de Pitimbu. Então essa bandeira ela tem um verde, simbolizando a área verde do município, da cidade. E tem o azul, que pode ser tanto do mar quanto do céu. E tem a estrela ao centro. Embaixo aqui nós temos o brasão, ok? O brasão, ele traz o mar, o rio desembocando no mar, o sol. Nós temos a data de emancipação política da cidade, 22 de dezembro de 1961, e temos também os ramos aqui ao lado, ok? Esse hino é o hino oficial de Pitimbu. É bom lembrar que a banca IDIB, ela, em outras provas, ela colocou o hino oficial da cidade, que ela também fez a prova. Então é bom conhecer o hino, é bom conhecer o contexto histórico em que o hino faz referência e o contexto geográfico. Na segunda estrofe, nós temos a parte da história, uma vez que a cidade é bem histórica. A terceira estrofe, ela vai marcar a geografia, o clima, as águas, né, o ar sadio. Então mostra aqui aspectos geográficos da cidade. Na segunda estrofe vai marcar os aspectos históricos da cidade. Então, Pitimbu, dos olhares não te escondas, estás limpos de manchas o label, label quer dizer etiqueta. És o berço do Deus sobre as ondas, então falando já do mar, no aspecto geográfico, para orgulho do mar e do céu. Ó Pitimbu, és a cidade pequenina que vale por mil. Sempre firme, nunca te acovardas, quer na paz, quer na guerra, és Brasil. Em ti a alegria nos exalta. Na pureza das águas e do clima, teu ar sadio da terra nos conforta e a bondade dos homens nos anima. Vocês podem perceber que a banca IDIB, ela pode pedir algum contexto histórico relacionado ao hino, ela pode pedir a característica do povo relacionada ao hino também, ela dá o hino para você fazer a interpretação. Então, esse é o primeiro momento. Depois eu vou mostrar o site da prefeitura, o site da Câmara e vamos compartilhar algumas ideias também do IBGE. Aqui nós temos o mapa turístico que mostra todas as cidades da Paraíba, os 223 municípios, e no litoral nós temos a cidade de Pitimbu, no litoral sul, uma vez que faz a divisa com o estado de Pernambuco, ok? Essa é a cidade aqui de Goiânia, é a cidade limítrofe ao sul. Nós temos Conde, ok? Nós temos Alhandra e Caporã ao oeste e ao leste nós temos o Oceano Atlântico. É uma cidade litorânea com uma capacidade imensa de atração turística pela quantidade de praias que ela tem. Aqui nessa regiãozinha que nós estamos marcando no mapa, é a rota, a trilha dos Tabajaras e Potiguaras. Então, especialmente dos Tabajaras. Então, esses índios, eles vão fazer parte do contexto histórico da cidade e vão, assim, fazer com que haja um desenvolvimento muito grande nessa região no período em que os portugueses chegaram aqui no Brasil e eles faziam então o que se chama de escambo. Escambo é a troca de mercadorias. Então
os franceses vinham para o litoral aqui da Paraíba e eles faziam esses campos. Lembrar também que aqui não tem ainda o nome de Paraíba. Aqui tudo faz parte da capitania de Itamaracá. Lembrar que no Brasil, colônia, o Brasil foi dividido por Portugal em capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias, aqui, essa região fazia parte da capitania de Itamaracá. Vamos ver também isso nos textos seguintes. Então, lembrar que nós temos já os municípios limítrofes. Nós sabemos que aqui a tribo era de Tabajaras, certo? Que fazia comércio com os franceses, e ainda tem mais informações sobre isso. Ao leste nós temos o Oceano Atlântico, ao oeste Alhandra e Caporã, ao norte Conde e ao sul a cidade de Goiânia. No próximo mapa nós vamos ver que Pitimbu faz parte da região metropolitana de João Pessoa. Então aqui está Pitimbu e essa cidade ela é muito importante junto com as outras 11 cidades que dão o caráter de região metropolitana, ok? Vamos para a história de Pitimbu. Eu gosto sempre de ler a história, comentar sobre a história e ver quais são os itens que podem ser pedidos na prova. Essa parte aqui está no site do IBGE, no site da prefeitura, foi todo tirado de lá. Pitimbu significa olho d'água do fumo. É bom saber o significado daquela palavra na língua indígena, porque se pedir, nós temos como responder. Então, pode cair? Pode. Então, é bom lembrar. Pitimbu quer dizer olho d'água do fumo. É também conhecido como Porto dos Franceses, ou Porto Francês, porque, como eu já disse anteriormente, fazia comércio com os franceses. Então, ali tem uma região de praia que vai pegar e poder aportar as naus e dessa forma haver a troca de mercadorias com os indígenas. A partir desse porto chamado Porto do Francês ou Porto dos Franceses, que começou então a cidade ter uma grande prosperidade, né? Aquela região, porque aquela região primeiro foi vila, depois ela se tornou distrito e depois ela se tornou cidade. Como eu disse a vocês, o governo geral dividiu o Brasil em capitanias hereditárias e aqui fazia parte da capitania de Itamaracá. O Porto dos Franceses foi um porto que os franceses vinham, né, naquela região e atracavam com suas naus, mas também eles construíram ali um porto e outro no rio aí Javá, que é conhecido como Abiaí até hoje, que faz o limite entre Goiânia e Paraíba, né? Goiânia, Pernambuco e Paraíba, nosso estado aqui. Percebemos que os franceses podiam entrar com segurança porque eles poderiam sofrer ataques tanto dos portugueses quanto de outros índios, especialmente dos portugueses que não queriam perder essa região aqui. Então eles atracavam suas galenas, eles colocaram uma pedra grande e é chamado ali, né, naquele estuário do rio Goiânia, conhecido como Pedra da Galé. O autor Coriolano disse também que era fácil de reconhecer esse ancoradouro porque de longe poderia ver as barreiras da cor de tambaba. Cor de tambaba quer dizer cor de conchas, ou seja, branca. E as antigas e mais baixas barreiras eram justamente correspondentes à foz do rio Abiaí, né, que vai até o Outeiro do Macaco. Alguns acham que a cidade de Pitimbu ela é mais antiga do que a própria capital João Pessoa. O gentílico para quem nasce em Pitimbu é pitimbuense. Olha, o distrito ele foi criado em 1758, como eu disse a vocês. Primeiro ele foi vila, depois ele foi distrito e depois aquela região foi emancipada e foi criado então o município de
Pitimbu. A divisão administrativa de 1911 coloca Pitimbu como distrito. Aí, pela lei estadual de 4 de setembro de 1930, a capital, que se chamava Paraíba, com HY, ela passou a ser chamada de João Pessoa. E Pitimbu era o distrito de João Pessoa, em 1933. Lembrar que em 1930, foi a Revolução de 1930, que com a morte de João Pessoa, a capital da Paraíba, ela vai mudar de nome para João Pessoa, em homenagem a esse político. E Pitimbu então se torna distrito de João Pessoa, da cidade de João Pessoa. Ele foi elevado à categoria de município pela lei estadual 2671 de 22 de dezembro de 1961. É a mesma data que está no brasão da cidade, é o dia da emancipação. Então, de distrito ele passou a ser cidade. Essa é a história basicamente de Pitimbu. Mas tem outras particularidades que nós iremos estudar aqui. E como eu disse anteriormente a vocês, aqui está a bandeira e o brasão. O lema da cidade é "Dos olhares não te escondas". Tem alguns apelidos como Pit Beach, terra de tranquilidade e terra da lagosta. Presta atenção, porque às vezes a banca ela pode pedir como é conhecida a cidade, qual é o outro nome que a cidade é chamada, é denominada. Também em relação à festa da lagosta. O gentílico, como eu já disse, é pitimbuense, e nós temos também a localização, que é litoral sul da Paraíba. Tem várias praias, são 13 praias. Nós temos que Pitimbu faz parte da região metropolitana de João Pessoa. A região intermediária e imediata é também João Pessoa. Os municípios limítrofes eu já falei também para vocês, Caporã, Conde, Alhandra e Goiânia. A distância da capital até Pitimbu é 68 quilômetros. Então, essa é a informação que tem também nos sites oficiais. Alguns dizem que é 58, alguns dizem que é tanto, mas depende de onde, de qual rodovia a pessoa vai tomar, né? Vai tomar como referência. Se for a 101, provavelmente 68 km. Se for a PB008, aí pode até diminuir também, ok? Ela é considerada vila em 1554, como eu disse a vocês, ou 1534 também ele é aceito, viu? Mas a vila é a partir mesmo de 1554. Tem 467 anos a fundação da cidade como vila, e o município tem mais ou menos 59, 60 anos e foi emancipado no dia 22 de dezembro de 1961. A administração é a prefeita Adelma Cristóvão Passos, que ela é do PDT, até o ano de 2024. O prefeito, antes dela, que ela era vice, ele faleceu, né, por conta de problemas de saúde, e ela assumiu a área total. Isso aqui é importante, né? É 136 quilômetros quadrados. A população estimada em 2014 é de 18.685. No site do IBGE, lá tem 17 mil e alguma coisa, né? Eu não lembro decorado. E é bom lembrar que é abaixo de 20 mil. Então, a população estimada lá pelo IBGE para o município de Pitimbu é menos de 20 mil habitantes. E a densidade demográfica é de 137,3 habitantes por quilômetro quadrado. É alta, né? O clima é tropical quente também é chamado, né? Isso aqui cai também, ele sempre coloca isso. E na posição da Paraíba é o 44º município.
em área de extensão. O horário é de Brasília, o IDH está baixo, certo? É de 0,59, IDH baixo. Vamos analisar esses dados também no site do IBGE. E aqui nós temos o PIB, né, da cidade de 82.794.150 reais. Então esse é o PIB em 2008. A posição na Paraíba é 33º lugar e a renda per capita é de R$ 4.995,42. O padroeiro, lembrar que o padroeiro é Nosso Senhor do Bonfim e a festa é dia 25 de janeiro. Olha, preste atenção nisso, porque pode pedir também, tá certo? Então, o padroeiro da cidade é Nosso Senhor do Bonfim, mas é assim, deixa eu explicar para vocês. Tem a cidade de Pitimbu, o padroeiro é Nosso Senhor do Bonfim, igual a Bahia, e a festa é no dia 25/1, certo? São 3 dias de festa. O prefeito, em 2019, ele colocou somente 3 dias de festa. Tem a festa religiosa, tem a festa profana. Então, no dia 25 tem a festa de Senhor do Bonfim. E no dia 15 e 16 de novembro, nós temos a festa de Nossa Senhora de Fátima, que ela é ali a padroeira do distrito de Acaú, então, que é justamente o distrito de Pitimbu. Temos a festa de Nossa Senhora de Fátima e ele pode pedir essas duas formas de informação. Pitimbu é um município, né, brasileiro, está na região metropolitana. A sua população em 2014 é de 18.685 habitantes, distribuídos em 136 km². Então, para eu saber a densidade demográfica, eu pego essas duas informações e divido, né, dividindo a quantidade de população pela quantidade de km² que nós temos. A etimologia, como eu já disse para vocês, é importante saber, olho d'água do fumo, ok? Olho d'água do fumo. Tanto índios potiguaras quanto os tabajaras viviam naquela região, chamada de Porto dos Franceses, como eu já falei para vocês. No Brasil Colônia, Pitimbu recebeu várias visitas de estrangeiros, né, especialmente os franceses, que queriam fazer o comércio, a troca, o escambo, certo, de pau-brasil. E eles, os índios, pegavam os produtos dos franceses. Esse lugar é chamado de Porto dos Franceses. Os franceses vão desembarcar naquele local e vão fazer a troca de produtos com os índios locais. Depois, os portugueses estavam incomodados com a presença dos franceses e foram lá e fizeram os fortes e protegeram aquela região, pois se continuasse assim, os franceses iriam dominar aqui aquela região e seria uma parte da França no Brasil. Então aqui tem algumas lendas. Em 1531, 120 homens vieram aqui sob o comando de Jean Duperré e eles aportaram lá na localidade de Pitimbu, ok? E é claro, eles fizeram saques, aí quiseram esconder o tesouro, as margens do rio, o rio Apiaí, né? E depois eles iriam para outra cidade e depois voltariam para recuperar esse tesouro. Eles chegaram à ilha de Santo Aleixo, que é próximo de Recife, chamada de Ilha Santo Alex. Eles construíram um forte e uma feitoria, viu? Então é bom lembrar disso. Aqui está no site da prefeitura. Uma feitoria. Essa feitoria não foi para frente, né? Eles não voltaram para recuperar o tesouro, né, que eles tinham escondido lá no litoral da Paraíba. A cidade, ela resultou do aldeamento indígena, ou seja, primeiro foi uma aldeia indígena, né? E ela teve contribuição para a capitania de Itamaracá. Eu disse a vocês também, na divisão das capitanias hereditárias, ali
foi pertencente à capitania de Itamaracá. O Pero Lopes de Souza vai colocar um comandante para fiscalizar aquela área. Aquela área começou como Vila Maria ou de Nossa Senhora da Conceição em 1534, mas em 1554 foi realmente tida como vila. Mas é bom lembrar que os índios potiguaras não gostavam dos colonizadores portugueses, mas eles faziam comércio com os franceses. Por que eles não gostavam dos colonizadores portugueses? Porque eles tinham a ideia de escravidão que eles representavam. Os portugueses vieram para escravizar, enquanto que os franceses vieram para fazer trocas de mercadorias. E é bom lembrar que a enseada ali, onde tem Pitimbu, no litoral, ela tem um local muito bom para aportar barcos, e ali os franceses construíram um porto, chamado Porto dos Franceses. Poderia atracar mais de 12 naus, certo? E o que ocorreu uns anos antes de, segundo a história, né, os historiadores, por volta de 1480. Lá tem 6 ou 10 braças de profundidade e eles faziam comércio de pau-brasil. Aquele local era um porto natural, tem ondas bravas do mar aberto, então a capitania de Itamaracá vai surgir e vai expulsar os franceses que exploravam aquelas terras. Naquela região existem os arrecifes, certo? Dá para ver pelas fotos, depois eu vou mostrar as fotos para vocês, que vai separar a Praia do Mar de fora e o que temos no litoral, porque tem 2 barretas de entrada e saída de embarcações, né? A barreta sul era chamada de Barreta Grande, é bom lembrar sobre isso também, pode cair, e a barreta norte é de Picão, o Picão, certo? A área onde está edificada a cidade de Pitimbu tinha alguns terrenos registrados. Então esse distrito de Taquara, essa vila de Taquara, ela vai ser importante também. Pitimbu foi distrito de Paz em 1827, um distrito, né? Ela pertencente à capitania de Itamaracá. Depois ele passou para o poder da Paraíba. Então, a princípio, aquela região era de Itamaracá, Pernambuco. Mas com os acordos, né, nós sabemos, passou para o lado da Paraíba por causa da divisa que tem o rio ali. E recebeu o título de vila e cabeça de comarca, os interesses que vão assim afetar o desenvolvimento de algumas cidades. Ela vai se tornar vila de novo em favor de Jojoca, que é Vila do Conde, e as vantagens eram justamente de transporte e proximidade com a capital, onde residiam as autoridades jurídicas. Em 1871, com o território de Alhandra, eles vão formar um território, né, e ser elevado à categoria de vila. Já em 1881, ele vai ser cabeça de comarca, então antes de ser cabeça de comarca foi a vila junto com Alhandra, ligado ao conde, viu? Então é bom lembrar disso, aí era tudo ligado, não tinha essa divisão dessas cidades. Depois foi tendo a emancipação e transformando em cidade. E em 1866, quem comandava era a capital, né, que era chamada Paraíba, mas era João Pessoa, que hoje é João Pessoa. Aí estava compreendido a capital, o distrito de Santa Rita, Pilar, Livramento, Jojoca, que é o Conde, Alhandra e Pitimbu. Então, isso aqui tudinho fazia parte da capital e os seus distritos. Logo após, vamos saber que houve uma mudança do nome da capital em 1930 e começou a haver a emancipação política de Santa Rita, Pilar, Livramento, Conde, Alhandra e Pitimbu. Em 1959, a gente já está no século XX, Alhandra se preparou para a emancipação política e queria incorporar o território da freguesia de Taquara de invocação de Nossa Senhora de Assunção, para atender exigências políticas de ordem territorial. E aí um coletor estadual daquela região ali, que estava residindo em Alhandra, Valdemar Galdino Naziazeno,
ele vai escrever uma carta ao político pitimbuense e chamando a sua atenção, porque os políticos de Alhandra queriam anexar àquela região ali o município de Alhandra. E o que é que aconteceu dentro desses interesses políticos? Porque Pitimbu também tinha o projeto de emancipação, que estava na Assembleia Legislativa da Paraíba, só que os políticos deixaram lá, né, sem interesse nenhum. E aí os comerciantes, os políticos dali, daquele local, eles fizeram uma, vamos dizer, uma carreata, uma mobilização para ir até João Pessoa e de lá falar com o governador da época, que era Pedro Gondim. Essa caravana vai levar 2 caminhões de pessoas até a Praça dos Três Poderes, ali no Pavilhão do Chá. E lá eles com faixas pedindo a emancipação política de Pitimbu, certo? O governador não atendeu porque estava acamado com uma gripe forte, mas já tinha sido feito um acordo para haver a emancipação política. E então Pedro Gondim, em 1960, vai renovar as esperanças dos pitimbuenses para que haja emancipação. Então a emancipação vai ser no dia 22 de dezembro de 1961. E aí Pitimbu vai ser uma unidade política do estado da Paraíba. O primeiro prefeito foi um filho de um político bastante influente do local. O político era Enedino Ribeiro Coutinho e seu filho, Fernando Araújo da Cunha, foi o prefeito eleito, começando a sua carreira política. Nós sabemos que nessas cidades elas têm umas famílias tradicionais que vivem da política, que fazem parte da política, e elas, assim que começaram esses movimentos de emancipação daquela localidade. Em relação à geografia, Pitimbu está no litoral sul do estado, uma distância linear de 68 quilômetros de João Pessoa e 85 quilômetros de Recife. O acesso, como eu disse a vocês, é pela rodovia BR-101, ou pela PB-004, ou pela PB-008, que é a via litorânea sul. Ela se conecta a João Pessoa, capital, pelo litoral, vai atravessar várias áreas de paisagens virgens, né, preservação ambiental. Ao norte tem o município do Conde, isso aqui são os municípios limítrofes. Ao sul tem Goiânia, Pernambuco, a divisa. A leste nós temos o Oceano Atlântico e a oeste os municípios de Caporã e Alhã. É bom estudar esses municípios limítrofes porque geralmente cai. É banhado pelos rios Goiânia, Abiaí, Popocas, Cupissura, Graú, Mucatu, Rio Maceió, Rio da Rainha e pequenos outros rios. Está inserido na unidade geoambiental dos tabuleiros costeiros, né, porque faz parte do litoral. Esses tabuleiros costeiros têm uma vegetação típica e todo o litoral brasileiro está nessa unidade geoambiental tabuleiros costeiros. Isso aqui é importante para vocês saberem, porque cai na prova também. Apresentam altitude média de 50 a 100 metros, compreende os platôs de origem sedimentar, tem vales, tem costas, tem também, essas encostas são abertas, suaves, e tem algumas áreas com amplas várzeas. Os solos dessa unidade geoambiental são latossolos e podizólicos, nos topos das chapadas e topos residuais. As áreas de várzeas, né, com aquele tipo de vegetação, floresta subperinífera, com parte de floresta subcaducifólia e cerrado floresta. Então, essa informação também é importante você saber. O clima é agradável, a temperatura máxima de 30 graus, e é do tipo tropical quente, né? Alguns podem chamar tropical quente, tropical, certo? Tropical úmido quente, porque às vezes
tem muita chuva nesse período, né? As chuvas são concentradas nos meses de outono e inverno, e a precipitação média anual, isso aqui é importante que eu já vi nas provas, é de 2.100. Essa informação sobre a precipitação média anual, que é de 2.100 milímetros, em relação a Pitimbu, é muito importante, viu? Então vocês prestem atenção aí, que essa precipitação média anual, ela já foi também pedida nas provas de outras cidades. E essa temperatura aqui também, viu? Junto com essa temperatura máxima média de 29,7 graus, ou seja, 30 graus, né? Mas aí se ele botar 30, beleza. Se botar 29,7 também. Então, lembrar que no clima, o clima é agradável, temperatura média máxima é de 29,7, a precipitação é aproximadamente 2.106 milímetros ou 2.100 milímetros, e isso vai fazer parte dessas informações, ok? Então, estudar sobre isso que cai, e sobre a vegetação, sobre os municípios limítrofes, e vamos estudar agora um pouquinho mais da história de Pitimbu, uma revisão, que esse vídeo vai ser um pouco mais também de revisão. As fortificações de Pitimbu vão se localizar no Porto dos Franceses, que é o atual município de Pitimbu. Como eu disse anteriormente, fazia parte da capitania de Itamaracá. O litoral era frequentado por corsários franceses em busca do escambo, que é aquela troca sem moeda, né? Troca só de mercadoria, e pau-brasil, né? O escambo do pau-brasil, que eles trocavam pau-brasil por alguma especiaria, açúcar, alguma coisa assim, sem dinheiro, e com os indígenas potiguaras e tabajaras daquela região. Em 1702, o governador e capitão-geral da capitania de Pernambuco vai ser erguido o Forte de Pitimbu para defender aquele ancoradouro. Em 1819, os historiadores estudaram, né, pesquisaram, vão ser montadas 2 baterias com 2 peças cada um, justamente uma na Barra de Guarita e outra no local que é conhecido como Ladeira da Bateria, justamente para proteger aquele litoral. Depois da independência do Brasil, vai ter a Confederação do Equador em 1824, e também a cidade vai entrar ali nessa batalha. Nesse período vai fazer parte da Paraíba em 1867, fazer parte da Paraíba e não mais da capitania de Itamaracá. E como eu disse a vocês, a partir de 22 de dezembro de 1961 tem a emancipação política. Vamos ver aqui algumas praias para vocês entenderem como é o litoral de Pitimbu. A cidade tem o maior litoral de todo o estado da Paraíba, são 13 praias, 1 farol e 2 barras e 2 ilhotas, certo? A primeira praia de Pitimbu, ela se encontra no centro da cidade, ela é bem urbanizada, certo? Bem movimentada, tem bares, restaurantes, pousadas e clubes, então é um local bem urbanizado. Essa quadra de festividades tem campeonatos de jogo, né, jogo de areia, tem várias coisas lá relacionadas por causa justamente da proximidade com o centro da cidade. Então tem o rio conhecido por Maceió, que corta a praia e divide, dando início à Praia da Guarita. Aí tem a Praia de Acaú, ela está também no centro, entre Pontinhas e Santa Rita, né? Ela é muito procurada por turistas por causa das suas belezas naturais, o serviço de bares também, ele é bem organizado, e há uma construção no local, o Polo Acaú, com serviço de informações ao turista. Então a praia de Acaú, ela faz parte do distrito de Acaú, como eu falei para vocês, onde tem a festa de Nossa Senhora de Fátima, no mês de novembro, ok? E no dia 15 e 16 de novembro, Nossa Senhora de Fátima. Então localiza-se entre Pontinhas e Santa Rita. Ela é bem procurada pelos turistas de Pernambuco. Serviços de bares são bons,
é muito agitada no verão e tem uma construção no local, o Polo Acaú. Na Praia Bela, muita gente aqui de João Pessoa vai para Praia Bela. A Praia Bela, como eu já disse, ela é mais procurada. Tem uma área que liga o rio com a praia e as pessoas ficam lá dentro da praia, né? Assim, quando a maré enche, as pessoas ficam deitadas ou sentadas naquele banco de areia e os bares vão servir alimentos naquele local. Praia Bela é também procurada por praticantes de esportes aquáticos. O mar é bem agitado. Muitos campeonatos de surf vai ser feito naquele local. Como está tendo um grande desenvolvimento imobiliário, bull imobiliário, tem vários condomínios sendo construídos naquele local. A Praia Azul para quem gosta de sossego, ela é afastada dos grandes centros, é um ambiente familiar, a areia é escura e batida forte para a pessoa praticar caminhada, é muito boa, certo? Então tem muita casa de veraneio, pousadas. A Praia dos Mariscos é também uma opção para quem vai buscar sossego. Ela é afastada dos grandes centros de agitação e se destaca pelo ambiente familiar, certo? Tem muita casa de veraneio também. A Praia de Pontal está ao norte da Praia de Pitimbu e é o caminho obrigatório para quem deseja conhecer as praias desertas localizadas ao norte do município de Pitimbu. Ela é a última praia urbana no sentido de Pitimbu até a Praia Bela. A Praia da Guarita, ela vai ser a última praia de Pitimbu, no sentido de Acaú, esse distrito. Tem esse nome devido a uma das guaritas do Forte de Pitimbu. Ela é uma praia calma em toda a sua extensão, tem muitas casas de veraneio. A divisão é feita pelo rio Maceió, onde vai começar a praia de Pitimbu. A Praia de Coqueiros, ela tem mar bastante agitado, ela é deserta. Ela tem muitos coqueiros plantados naquele local que dá um clima agradável por causa da sua sombra. A Praia de Pontinhas, ela é uma praia fluvial no rio Goiânia, na divisa do estado de Pernambuco e Paraíba. É um paraíso ambiental, as águas são calmas e escuras, né, por causa da mistura da praia com o rio. A areia é branquinha e dá para ver o estado vizinho, né, o panorama do estado vizinho. Tem um serviço de balsa que vai fazer a travessia de Pernambuco para Paraíba, para quem não quer pegar a BR-101. A Praia do Abiaí, ela está no norte da Praia das Falésias, tá aí a foto, e ao sul da Praia Bela. É uma praia ainda selvagem, está localizada na foz do rio Abiaí, que a gente falou, né, no contexto histórico, que os franceses iam por esse rio e faziam as trocas com os indígenas. É uma praia excelente para a prática do surf, né, e de esportes aquáticos radicais. Está localizado entre os diversos sítios da região e Abiaí é separada da Praia Bela pelo rio Abiaí. Barra do Graú. Ele fica ao norte da Praia Bela e sul de Tambá. É uma praia bonita, as belezas naturais vão encantar todos os turistas e quem visita, e tem grande tranquilidade. Esta é a Barra do Graú. O mar está avançando naquela região, né? E também a estrada é muito ruim, viu? Mas assim, vale a pena a pessoa conhecer a Barra do Graú. Santa Rita é um distrito de Pitimbu. Lá tem igreja, cemitério de Santa Rita de Cássia e a praia de Santa Rita. Nesse distrito, a igreja datada do século passado é bem interessante porque tem as lendas também lá, certo? E quem mora próximo à igreja não vive por muito tempo, né? Tem essa história, justamente não existe casas ao redor da igreja, porque quem faz uma casa próxima à igreja termina falecendo. Então, tem muito coqueiro, né? Tem capinzal e é um lugar muito bonito para se conhecer. Essa é a igreja de Santa Rita de Cássia, né? Nesse estilo antigo, né? Esse estilo meio barroco, ok?
e o Centro Histórico de Taquara. Existe, como eu disse a vocês, né, a Vila de Taquara, que foi fundada desde a época do Brasil Colônia, foi um dos principais maiores centros do passado e esse local fazia o comércio dos franceses com os indígenas. Lá são 3 igrejas, a igreja de Nossa Senhora do Rosário, igreja de Nossa Senhora da Penha de França e as ruínas de uma outra igreja, onde hoje é o cemitério público de Taquara. Uma curiosidade é que as 3 igrejas formam um triângulo e 2 são de frente. Além, então, elas formam um triângulozinho, né? 2 são de frente, né? 2 são de frente e uma diferente aí, né? Além das igrejas que chamam a atenção, o distrito de Taquara ainda continua com característica de vila, apesar desses anos todos. Lembrar que, se for contar a história de Taquara, ela é mais antiga do que João Pessoa, segundo os historiadores, certo? Essa igreja de Nossa Senhora da Penha de França. Essa aqui é a sede velha, a casa do Barão do Abiaí. Ela se destaca pelo turismo de aventura, né, ciclismo, trilhas, e tem assim, essas trilhas são boas para fazer esse tipo de turismo de aventura. Essa foto é a sede velha. Se caso a banca pedir para identificar essas casas aqui, certo? Essas igrejas, vocês têm que estar sabendo, ok? Aí vocês, se eles colocarem outros nomes, então você já vê, né? Igreja Nossa Senhora do Rosário, Santa Rita. Na prova pode cair esses lugares históricos também para você fazer referência. Então vocês vão ver o patrimônio histórico, ele está de certa forma desgastado, abandonado, e se cair sobre essa sede velha da casa do Barão do Abiaí, vocês podem lembrar dessa aula aqui. Esse aqui é o farolete de Pitimbu, ou farol, e ele está na enseada onde se encontra o farolete de Pitimbu. A Croas é o conjunto de recifes em alto mar que, quando a maré baixa, formam piscinas de água cristalina, né? Então as croas são isso, são aquelas piscinas naturais. Quando a maré está baixa, o conjunto de arrecife em alto mar deixa ali sem ondas, tudinho, aquelas grandes piscinas. Essa é a igreja do Senhor do Bonfim, na cidade de Pitimbu. Ele é o padroeiro da cidade. Olha aqui, vamos para o calendário de festividades que pode cair. Em janeiro tem a festa do Senhor do Bonfim, certo? Tem a festa de Nossa Senhora da Penha da França em fevereiro, festa de Santa Rita em maio, festa de Santa Ana em julho, festa de Nossa Senhora do Rosário em outubro, festa da Lagosta ou Nossa Senhora de Fátima em novembro. E em dezembro é emancipação política. Existe também uma forte presença do futebol, do esporte na cidade. Então tem vários clubes esportivos. O transporte em Pitimbu é bem precário. Só tem 3 opções para Caporã e Goiânia. Na cidade tem rodoviária, mas você pega o transporte em qualquer ponto da avenida principal. A balsa de travessia de carro sobre o rio Goiânia e Pontinhas, travessia Paraíba-Pernambuco, o horário a partir das 6, como em Cabedelo, em Acaú, retornando de carne de vaca às 7, prosseguindo assim de hora em hora até a última viagem, saindo do lado pernambucano às 17h30. O percurso leva de 10 a 15 minutos para ser percorrido dependendo da maré. Existe a telefonia móvel lá, Oi, Claro, Tim Vivo, tem Correios, tem Banco Bradesco, farmácia. A cidade então tem vários serviços. Então vamos aqui à última revisão do conhecimento de Pitimbu. Pitimbu é um município do estado da Paraíba, vai estar na microrregião do litoral sul. Também faz parte da região metropolitana, tem uma população aproximadamente de 20 mil habitantes, 46% está na área urbana. A área da cidade é de 136 km², ou seja, representa 0,241% do estado. Resultou de um aldeamento indígena, então a origem dela é desse aldeamento indígena. A enseada de Pitimbu era conhecida como Porto dos Franceses, então nessa época do aldeamento indígena. Tem ancoradouros para mais de 12 naus e conta com 6 ou 10 braças de profundidade. Ficam lá os navios, dos comerciantes do pau-brasil naquela época,
que fazia o escambo com os franceses. Os franceses fazendo com os indígenas. É um verdadeiro porto natural, não tem ondas bravas do mar aberto. Os arrecifes que separam a praia de fora, existem duas barretas de entrada e saída das embarcações. É tipo assim, a praia, aí aqui tem o arrecife de corais, e aqui tem a entrada e aqui tem a saída. E eles vêm para essa parte aqui, que essa parte é mais tranquila por causa dessa barreira de corais. Os portos dos franceses, né, esses arrecifes vão separar, como eu já disse, a praia de fora. A barreira do sul é conhecida como Barreta Grande e a barreta norte é conhecida como O Picão. A área onde está edificada a cidade de Pitimbu resultou de terrenos registrados na segunda freguesia de Taquara, que é justamente a vila de Taquara, e esses registros datam de 1854. Ele foi distrito de Paz, ele pertenceu à capitania de Itamaracá e em 1867 passou para a Paraíba. Teve título de vila e cabeça de comarca. E aí, por causa de interesses políticos, foi rebaixada de novo em favor de Jojoca, que é o conde. E justamente por causa do transporte, proximidade com a capital e outras coisas. O decreto de 1871, junto com o território de Alhandra, formaram um território e foi elevado à categoria de vila. Em 1881, passou a cabeça de comarca, e então vai ser essa elevação, né, de segunda instância nessa classificação de comarcas. Em 1866 ele vai ser anexado como distrito da capital, né, Santa Rita, Pilar, Livramento, Conde, Alhandra e Pitimbu. Todos esses municípios hoje eles foram distrito de João Pessoa. Então, em 1959, Alhandra estava se preparando para sua emancipação política e o Valdemar Galdino ele conversa com os políticos de Pitimbu porque eles estavam querendo fazer com que o território de Taquara, de invocação de Nossa Senhora de Assunção, fosse de Alhandra. Então, eles vão fazer um movimento até a cidade de João Pessoa para falar com o governador. E o governador Pedro Gondim vai atender essas pessoas, os políticos lá, junto com as pessoas, 2 caminhões de pessoas vão estar em João Pessoa. E em 1961, no dia 22 de dezembro de 1961, vai ser a emancipação política. A Câmara Municipal de Pitimbu tem 11 vereadores hoje, viu? Tem 11 vereadores. Não esquece dessa informação também. E, voltando aqui para depois dessa emancipação política, ela vai fazer a sua primeira eleição, e a eleição é filho de um político influente, né? O Enedino Ribeiro Coutinho é esse político influente, e o prefeito é Fernando Araújo da Cunha. E pronto, essa vai ser a história de Pitimbu. Nós temos fotos aqui, né? As praias, como são as praias, todas elas, olha, a Praia Bela, essa aqui é a Praia Bela, né? Ele tem essa partezinha aqui. Então nós vamos ver que tem praias urbanas, tem praias naturais, né? Selvagens. E o centro de Taquara, como eu já tinha falado, a vila de Taquara vai ser fundada por holandeses. Esses holandeses vão invadir aqui o litoral do Nordeste, no tempo do Brasil Colônia. E lá tem 3 igrejas. A igreja de Nossa Senhora do Rosário, a igreja de Nossa Senhora da Penha de França e as ruínas de outra igreja que hoje é o cemitério, como falei, né? Dentro da nossa revisão aqui. Existe em Taquara a paróquia Nossa Senhora da Penha de França, né? E justamente tudo isso aqui, essa vila de Taquara, que ela é bem antiga, alguns dizem que ela é mais
ela é mais antiga do que a capital, ela ainda tem esse título de vila e ela ainda tem essa curiosidade dessas 3 igrejas, que tem 3 igrejas que formam um triângulo e 2 são de frente e a outra não, né? Além das igrejas, que chama a atenção é que ela tem característica de vila. Lembrar que nessa igreja não tem casa ao redor, porque segundo a lenda diz que a pessoa que constrói casa ao redor dela não vive muito tempo. As praias e os rios, vamos falar agora sobre ele, né? Tem 26 quilômetros de praia, certo? Tem praias com predominância de ser mais urbanizada, tem praias que têm mais natureza selvagens, tem Maceiós, tem o rio Graú, Mucatu e Abiaí. E vai formar essa beleza natural. Existe a barreira da Igreja Encantada e a nascente da Cacimba do Milagre, né? Localizado no Boro, próximo à desembocadura do rio Abiaí. Esse rio Abiaí é bem importante. Existe também a vegetação rasteira, né? Porque é tabuleiro costeiro e coqueirais. É uma área densamente ocupada, principalmente por residências de veraneio, e ainda preserva um aspecto paisagístico bastante atraente. A orla tem vegetação bastante variada nos tabuleiros costeiros, tem as palmeiras, o oricuri, o mangue, existe o guajiru e a restinga de porte herbáceo, como o feijão de boi. As praias de mar aberto ao norte são propícias para a prática do surf, então é bom lembrar disso, que eles podem pedir, né? Essa questão dos esportes radicais. Já as praias do centro e do sul são mais calmas, indicadas para o banho, sendo resultados dos bancos de areias, que são as croas, e arrecifes de corais, os tapitangas. O farol, situado mais ao centro do litoral, e as pedras das galés, mais ao sul, são atrativos turísticos, muito utilizado na pesca de vara, pindaúba e para o banho. Em Acaú, limite do município, né, no lado sul, é caracterizado pela presença de manguezal, certo? E a foz do rio Goiânia, que faz a divisa entre a Paraíba e Pernambuco. Tem também grande valor ecológico por causa da fauna e da flora local, e valor econômico para as populações tradicionais, que ali vivem e dele retira boa parte do seu alimento e sustento, né? Como peixes, mariscos, crustáceos, lagosta, a festa da lagosta, não esquece isso não, viu? Que eles podem pedir, a festa da lagosta. Então, de uma forma geral, ele tem uma diversidade muito grande de paisagens e contribui para os atrativos naturais, potencialmente importantes para o desenvolvimento sustentável da economia local. Então nós vamos aqui ver as barreiras, olha, as barreiras, as praias, os afluentes, os rios que vão desembocar no mar, as praias mais selvagens e praias mais urbanas. Então nós vamos ver tudo isso aqui nessas fotos das praias de Pitimbu. Olha aqui os arrecifes de corais, como eu já tinha falado, e aqui eles impedem o avanço das ondas, transformando as áreas em piscinas naturais. Nós temos aqui as barreiras, né? Os pescadores, ok? Aqui também, olha, do rio Abiaí, né? A foz. Aí agora eu vou falar sobre o site da prefeitura de Pitimbu, ok? E depois eu volto para as questões. Aqui é o site da prefeitura de Pitimbu, pitimbu.pb.gov.br. Nós temos um site simples da prefeitura de Pitimbu, pitimbu.pb.gov.br. Aí tem a história, o mapa, o oficial, fotos da cidade, aspectos físicos, símbolos oficiais, notícias, prefeitura, secretarias, órgãos, conselhos, legislação, publicações, transparência. Nós temos aqui as informações da prefeitura. Nós temos aqui também sobre acesso à informação, contra-cheque dos funcionários, transparência Covid. Nós temos o SAGRE, nós também temos o tempo, o clima, né, da cidade, predominância de sol, 24 graus no momento, mas a máxima é de 28. Tudo isso aqui tem, ó, ouvidoria pelo WhatsApp, toda essa parte aqui. Então essa
Essas informações eu tirei desse site da Prefeitura de Pitimbu. Esse é o site da Câmara de Pitimbu, cmpitimbu.pb.gov.br. Então aqui tem as informações, é um site simples também, né? Comissões, mesa, regimento, vereadores, atas, sessões, tudo que eles fazem lá de leis, aqui está sendo colocado. E nós temos um site simples também, tem um diário oficial da Câmara, tem aqui os 11 vereadores eleitos, certo? 2021 a 2024, então os vereadores daquela cidade, são 11 no total. Aí aqui nós temos o site do IBGE, né? cidades.ibge.gov.br/Brasil/PB/Pitimbu/Panorama. Então nós temos aqui a população estimada em 2020, 19.275. A densidade demográfica é 124,78 habitantes por quilômetro quadrado. Nessa referência aqui está em 2010, 17.024 pessoas, ou seja, não tem um aumento expressivo, né? Só de 2010 para 2020 aumentou mais ou menos 2.000 pessoas que nasceram na cidade. O município está aqui no litoral sul, a densidade demográfica é 124,78, vamos ver aqui. A pirâmide etária, a maior parte é de jovens e crianças, né? Crianças e jovens aqui, ó, é uma população relativamente jovem. Essa pirâmide etária caiu numa prova do IDIB, então é bom lembrar sobre ela. O rendimento de trabalho, nós temos aqui que o salário médio mensal em 2019 foi de 2 salários mínimos. O número de pessoas ocupadas em 2019 era de 1.917 pessoas, e o que corresponde a 10,1% da população. O percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até meio salário mínimo é de mais de metade da população. Então metade da população, mais um pouco da metade da população, ela vive com meio salário mínimo, isso em relação a 2010. Em relação à educação, a taxa de alfabetização ela é 93,7%, e essa taxa de alfabetização é em relação às crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. Isso é de 2010. O IDEB para os anos iniciais é de 4,5 em 2019, e o IDEB dos anos finais do ensino fundamental é baixo, de 3,2. Então isso aqui mostra que a cidade ainda precisa muito evoluir, muito desenvolver, porque o IDEB tem que ser, em 2022 tem que ser 6, então está atrasada a cidade em relação aos anos finais e aos anos iniciais. Nós temos aqui que a cidade precisa melhorar esses índices do IDEB e se encontra abaixo do que é o esperado. Então a prefeitura ela precisa aumentar esses índices para melhorar a situação. O PIB per capita da cidade é em 2018 de 13.555,07 centavos. Não tem muita informação, né? Aqui, 2015 não tem informação, 2017 também. A prefeitura falta passar essas informações para o IBGE, ou o IBGE não passou essas informações para cá. Importantes aqui sobre a mortalidade infantil, porque caiu na prova do IDIB, de outra aplicação dela em uma cidade do Ceará, que de cada 1.000 nascidos vivos em um ano, né, 13,65 morreram, né? Então a mortalidade infantil é alta, isso foi um dado de 2019, certo? As internações por diarreia é 0,7 internações por 1.000 habitantes, pode ser que esse dado também caia, mas esse da mortalidade infantil, ele é muito importante, viu? Aí tem que ter cuidado aí e prestar atenção. Na área de unidade territorial 2020, né, um dado de 2020 é de que é 135,801 km². Nos outros sites, na prefeitura, tem uma incoerência com esse dado, que é 136, alguma coisa.
Então, eu acho que não está atualizado, ou eu acho que não foi anexado um territóriozinho, uma vila, alguma parte aí, porque outros sites, o site da prefeitura traz 136,04, 065, não lembro. Aí vocês têm que ter a noção que é 136, né? Então, a partir disso, se colocar 135,8 km², é aceitável também. O esgotamento sanitário da cidade é de 17,1, ou seja, pouquíssima área tem esgotamento sanitário. A arborização de vias públicas é de quase 60%, e a urbanização de vias públicas em 2010 também é 1,3% do território. Aqui ainda aí, como vocês podem ver, está o nome do prefeito que faleceu, não está o nome da prefeita atual, né, da vice que assumiu no lugar do prefeito. Não esquecer dessa informação aqui, viu, que eles gostam de colocar, 135,801 km², ok? E nós vamos ver aqui se tem mais alguma informação, salário mínimo, educação, todas essas informações aqui. Tem 22 escolas de ensino fundamental, tem 2 escolas de ensino médio, tem 165 professores, as matrículas no ensino médio é 466, a do ensino fundamental 2.664 matrículas. O IDEB, já falei aí sobre isso. O trabalho, o rendimento, a gente já falou sobre 2 salários mínimos. A saúde aqui, 13,65 óbitos por 1.000 nascidos vivos durante um ano. E tem 6 estabelecimentos de saúde do SUS, né? Estabelecimento que está relacionado ao SUS. Aqui, olha, a unidade territorial é de 135,801 km², e outras informações aqui é que o bioma é Mata Atlântica, certo? E que a região de influência em 2018 é o arranjo populacional de João Pessoa. A região intermediária, região imediata, é tudo João Pessoa, certo? A mesorregião é Mata Paraibana e a micro-região é Litoral Sul. Tudo isso aqui faz parte da Mata Atlântica, viu? Então, essas são as informações que nós temos dos sites oficiais. E agora nós vamos debater umas questões que eu elaborei para que possamos entender como é que a banca vai pedir para vocês. Conhecimento sobre Pitimbu, esse conhecimento aqui vai ser relacionado ao censo demográfico de 2010 e falando sobre a população de Pitimbu. 2018 e 2019 tem quase 20 mil habitantes. Então, considerando o ano de 2020, no qual o cálculo segue uma estimativa, pode-se afirmar que a população de Pitimbu é o quê? De aproximadamente 20 mil habitantes, tendo pequeno e inexpressivo acréscimo. A gente já viu isso aqui, né? Ela decaiu mais de 10% do contingente 2010, dado a fatores recentes, como acidentes naturais. Ali não teve nenhum terremoto, nenhum tsunami, nenhum furacão para diminuir a população, e a população não é 62 mil habitantes, né? Aumentou em mais de 15%, tem mais de 200 mil habitantes, também não. Cresceu mais de 50%, 350 mil habitantes, também não. Então, aqui dá para a gente perceber que, em relação à população, ela teve um acréscimo, né? E está chegando quase aos 20 mil habitantes, é uma cidade pequena. Em relação à densidade demográfica, aqui o IBGE, que é a área territorial, é de 135,801, ou 136, segundo o site da prefeitura. Mas vamos seguir o que diz o IBGE. Então, a densidade demográfica aqui, né, ele está pedindo, é alta, porque tem 124,78 habitantes por quilômetros quadrados. Então, se eu dividir o território, a quantidade de habitantes pelo território, vai dar uma densidade demográfica alta de 124,78 habitantes por quilômetros quadrados, certo?
não é baixíssima, certo? Não é média e não é baixa. Baixa com 59, não. É acima de 120. Então, memoriza esse dado aí, né? A Pitbull, como muitas cidades brasileiras, atrai turistas regionais movimentados pelo turismo. Coloque V e F nas denominações acerca da fama de Pitbull. Pitbull tem fama de ser a terra do boi gordo e carne do sol? Não, falsa. Então só pode ser essa ou essa. Então, é a terra da lagosta? Verdadeiro. Então, falsa. Então já seria a letra C, né? Então, isso aqui vai ser falsa, né? A terra do forró e nem a terra do queijo coalho. Então, a resposta seria a letra C. A próxima questão diz assim: Pitbull, além das apresentações locais que emprestam caráter singular à festa de Pitbull, a prefeitura costuma contratar artistas de forte apelo popular, fazendo da festa um grande sucesso em termos de animação e de público. Como se não bastasse, tem ainda as deliciosas águas das praias do município, sempre mornas e tranquilas, para transformar o evento numa verdadeira saudação à vida e ao prazer. Um dos principais eventos dedicados a padroeiros do litoral paraibano é a festa de... Então, o padroeiro, está se falando aqui do padroeiro da cidade de Pitbull. Então, o texto faz referência à principal festa da cidade de Pitbull desde a sua fundação. Tem caráter popular e religioso. Então, aqui é a festa do Senhor do Bonfim, como ocorre na Bahia, do mesmo jeito. O mesmo Senhor do Bonfim, que é cultuado na Bahia, é cultuado também em Pitbull. Não é o Caranga Fest, porque isso é de Bahia, certo? Não é a festa de Nossa Senhora das Neves, porque é em João Pessoa. E não é São Francisco, porque não tem referência com a cidade. Aí vamos ler aqui a próxima questão. As fortificações de Pitbull localizavam-se no Porto dos Franceses, atual município de Pitbull, no litoral sul do estado da Paraíba. Primitivamente integrante da capitania de Itamaracá, o litoral de Pitbull foi frequentado desde o século XVI por corsários franceses em busca do escambo de pau-brasil, com os indígenas potiguares e tabajaras. Em 1702, por ordem do governador e capitão-geral da capitania de Pernambuco, Francisco de Castro Moraes, a quem Itamaracá se subordinava, foi erguido o Forte Pitbull, com risco do engenheiro Diogo da Silveira Veloso. Está disponível no site da prefeitura. O contexto de origem de Pitbull representado nesse texto fala sobre o quê? A tradição da fé cristã neopentecostal? Não. A raiz comum de quase todos ou a maioria das cidades brasileiras que cresceram a partir do comércio, com prédios? Não. Está falando comércio, não. Está falando sobre a fortificação. Então, a reiteração da fortificação para a defesa daquele ancoradouro. E o tempo remoto da construção das vilas e capelas, refletindo muito a estrutura social europeia. Também não. Então, é relacionada à fortificação da cidade. Tem até o nome ali, né? Aí ficou bem fácil essa questão. E a área onde está edificada a cidade de Pitbull resultou de alguns terrenos registrados na segunda freguesia de Taquara, aquela vila que eu falei para vocês. E, segundo o registro geral de terras e de conformidade com o regulamento de 30 de janeiro de 1854, Pitbull foi distrito de Paz em 1827, até 1867 pertenceu à capitania de Itamaracá. Em 1867 passou a ser da Paraíba e por anos teve o título de vila e cabeça de comarca. Mas por interesses políticos teve de ser rebaixada, cedeu a favor de Vila do Conde, né, a cidade do Conde, por causa dos transportes e da proximidade com a capital. E junto com o território de Alhandra, formaram um território e foi elevado à categoria de vila em 1871. Já em 1881 passou a cabeça de comarca e classificação de segunda instância. Então, em sua origem do nome da cidade, em 1534, o município de Pitbull era muito conhecido e recebeu um nome que antecedeu a esses eventos que estão aí citados no texto. Em meados do século XVI, e a cidade ficou conhecida como o quê? Candeeiros? Não. Itamaracá também não. Mas Porto dos Franceses e Pitbull do Leste também não.
Então, Porto dos Franceses é o nome da cidade, como ele era conhecido. Leia o hino oficial do município de Pitimbu a seguir transcrito. O hino oficial de Pitimbu, a gente já viu, foi no início da aula. De acordo com a letra do hino de Pitimbu, identifica-se características importantes do município paraibano, dentre os quais podemos identificar o quê? Então, na segunda estrofe, a questão histórica, na terceira estrofe, a questão geográfica, e na primeira também tem a questão geográfica, certo? Então, aqui, ó, o rio que dá nome ao município, não. Pitimbu não vem do nome do rio, né? E a esperança de pessoas no progresso entregue pelo manguezal e milharal, lá não tem milharal, certo? Os anos difíceis da trajetória retratados na dificuldade das pessoas em adquirirem água e emprego garantidos após a industrialização dos anos 2000. Não, também não. Mas o contexto histórico e características geográficas, o sentimento topófilo, o sentimento bom de seu povo. Então é essa aqui, essa questão que está certa. A grande floresta equatorial e diversidade animal, né, da área territorial municipal da Zona da Mata, não, certo? Também não. Vamos aqui para ver a próxima questão. Com um investimento superior a 700 milhões, o grupo Ricardo Brenan iniciou as atividades de mais uma fábrica que passa a operar na Paraíba. A fábrica instalada no município de Pitimbu, que fica no litoral sul, a 70 km de João Pessoa, vai gerar 250 empregos diretos e mais 800 indiretos. A produção estimada de 1,5 milhões de toneladas por ano servirá para atender as demandas dos 9 estados do Nordeste. Esse trecho se refere ao quê? Ao modo de produção artesanal e familiar de fios em Pitimbu? Não. Está falando de algo industrial. Então, só pode ser a letra C ou a letra A. Não é produção coletiva de marisco, mas ele está falando de algo industrial. Está falando de algo industrial de crustáceo, né? Essa palavrinha-chave aqui, não. Ele está falando sobre um modo de produção industrial e comercial de cimento. O grupo Ricardo Brenan, eles fizeram a implantação de uma indústria de cimento naquela cidade, ok? Pitimbu, situada na faixa da zona imediata do litoral, tem características climáticas muito próprias e que ajudam a dar forma parcialmente ao conjunto de relações econômicas existentes no município. Sobre as características climáticas de Pitimbu, assinala a alternativa correta. Ele é tropical de altitude úmido? Não. Ele é subtropical quente e seco? Não. Nem equatorial semidesértico como no Saara, como no interior, no sertão? Não. Ele é tropical quente. Analise as alternativas a seguir e indique a média de temperatura e de precipitação de Pitimbu. Como eu disse a vocês, a média está em 29, alguma coisa e a precipitação, logo no início da aula eu falei da precipitação, de 2.100 milímetros anualmente em relação à média, viu? Podendo ser 2.106, como diz o IBGE. O censo demográfico do IBGE de 2019 identificou no município que ele apresenta taxa de mortalidade infantil na média de 13,65 para 1.000 nascidos vivos. Considerando essa informação, assinala a alternativa que apresenta a interpretação correta desses dados demográficos e geográficos. Então aqui, para cada 1.000 crianças que nascem, mais ou menos 14, em média, né, morrem no primeiro ano de vida. Isso é chamado taxa de mortalidade infantil, né? Não significa que a cada 1.000 habitantes morre em média 10, não, nem 27, nem 32, ok? Então, a taxa de mortalidade é quando, para cada 1.000 crianças que nascem, no seu primeiro ano de vida, aquela quantidade morre. Então, no caso, quase 14 crianças morrem antes de 1 ano de idade. Destacando-se pelas belas praias de Pitimbu, as Praia Bela, Praia Barra de Abiaí, Azul, Santa Rita e Acaú, que possuem águas quentes e piscinas naturais, o município tem um evento principal. E o evento já faz parte do calendário festivo da região e atrai milhares de pessoas, inclusive do estado vizinho de Pernambuco. Apesar de ser conhecida como a terra do Porto dos Franceses,
ainda apresenta outras atrações turísticas que caracterizam e atribuem forte identidade ao município paraibano. Dentre essas atrações, assinala a alternativa que representa o lugar e os tipos de práticas comuns que atuam como atrações turísticas regionais. Sobre a Barra de Gramame e a balneabilidade, não é. Lá tem a festa da lagosta, né? E por envolver toda a população. E Nossa Senhora de Fátima é no mesmo dia da festa da lagosta. Não é quadrilha juninas para se comemorar o Natal com quadrilha junina, nem dia do chimarrão, porque não tem origem europeia a cidade. Em qual data é celebrada a festa do padroeiro do município de Pitimbu? No dia 25 é a festa do Nosso Senhor do Bonfim e começa a festa no dia 23. Não é em fevereiro, não é nessa data de janeiro e não é nessa data de janeiro também. A fotografia aqui representa um dos principais lugares de Pitimbu, sendo construída no período da invasão holandesa no Nordeste, então nesse período do Brasil colônia. E aqui está também no site da prefeitura. A Vila de Taquara, fundada por holandeses, ainda do tempo Brasil Colônia, foi um dos principais e maiores centros do passado, com 3 igrejas. Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Igreja de Nossa Senhora da Penha de França e as ruínas de uma outra igreja que hoje é o cemitério público de Taquara. Situa-se em Taquara a paróquia de Nossa Senhora da Penha de França, a qual Pitimbu pertence. Uma curiosidade é que dessas 3 igrejas, elas formam um triângulo, só que 2 delas são de frente uma para a outra. E que também a cidade de Taquara é considerada como vila, apesar dos anos. Então vamos aqui analisar. Assinala a alternativa correspondente à localização desse ponto histórico em Pitimbu, com base na fotografia e nas descrições feitas na questão. É a Praça dos Franceses, sendo a igreja matriz no centro? Não. Não existe essa Praça dos Franceses, existe o Porto dos Franceses. A Avenida 7 de Setembro, principal da cidade, também não. Sede da prefeitura numa igreja? Também não. Mais uma das 3 igrejas que formam um triângulo, sendo 2 de frente na vila de Taquara. Como eu disse a vocês, em outras provas da banca IDIB, existe a possibilidade de cair sobre a pirâmide etária daqui da cidade de Pitimbu, como caiu das outras cidades. Então nós vemos que existe mais jovens e crianças, né? Aqui, ó, por esses dados aqui, a quantidade de jovens e crianças é bem grande na cidade. Por ser uma cidade que tem muitos jovens e muitas crianças, nós temos aqui a alternativa que representa corretamente as características demográficas de Pitimbu. Uma população jovem com concentração de adolescentes e crianças. Não é uma população idosa, porque vai afunilando quanto mais idoso, menos pessoas tem na cidade, certo? Não é uma população composta por adultos em idade produtiva, porque aqui os adultos, ó, eles são poucos aqui também, ó. Ele cresce um pouquinho quando chega até 29 anos, mas depois diminui. Então ele vai diminuindo. Logo, o que é que acontece? Aqui o que predomina é crianças e jovens. É uma população cada vez menor na faixa infanto-juvenil, pelo contrário, é maior, né? Então, essas outras questões não estão corretas. Em relação aos municípios limítrofes, com o município de Pitimbu e suas respectivas localizações, considerando as direções cardeais, norte, sul, leste e oeste, assinala a alternativa que contém as posições geográficas corretas. Do lado norte, nós temos o Conde, ao sul temos Goiânia, ao oeste, a Caporã e Alhandra, e ao leste nós temos o Oceano Atlântico. Então Campina Grande não tem nada a ver aqui, nem Caruaru, nem Pedra de Fogo, nem Turitama, nem Cochichola, nem Areia, nem nada. Então a resposta correta é essa. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e compartilha aí com quem vai fazer a prova da cidade de Pitimbu.